Eu acredito que tem estudos também que mostram filhos de pais separados e filhos de pais que não separaram. A gente sabe que tem um problema na separação, com certeza, né? Tem, muito grande. Depois, sei lá, o filho fica revoltado, né? Com certeza. Vai ir pra usar drogas, vários outros problemas. A ausência paterna ou materna impacta diretamente no desenvolvimento, sim, emocional dessa criança, sim. né? Mas entre a criança crescer em um ambiente saudável e ela crescer num ambiente abusivo, cheio de conflitos, onde pai não fala com a mãe, onde um trai o outro, um agride o outro, agressões verbais. Então, esse ambiente é muito pior do que a separação dos pais. Essa é a questão. Se né? você não tem o perfeito, não existe, mas se você não tem a melhor opção, você tem que escolher entre as piores a menos pior. Exato, Lógico, exato. Qual que será o ambiente mais saudável para o meu filho? Será que esse ambiente... Porque, assim, a pessoa que está em um relacionamento assim, ela adoece, né? Ela adoece. Por isso que todo relacionamento abusivo é tóxico, porque tóxico é todo aquele relacionamento que adoece. Então, ela vai perder a vitalidade, a energia, a quantidade o nível de cortisol que é liberado no sistema dela é muito grande, porque ela está todo dia com alerta ligado, porque alguma coisa vai acontecer. Se eu der algum passo aqui, vai ter uma explosão, ou a pessoa vai ficar em silêncio. Ai, meu Deus, eu tenho que... Então, ela tá, assim, angustiada, ansiosa o tempo inteiro. Esse nível de cortisol alto impacta diretamente o sistema imunológico dela. Então, ela fica doente muito facilmente. Você acha que pode desencadear outras doenças? Doenças psicossomáticas, sim. Tem estudos que falam sobre... Uma esquizofrenia lá na frente, por conta... As doenças psicossomáticas e transtorno... o que mais traz é transtorno de humor. Depressão... Síndrome do pânico, o TEPT, com certeza, o transtorno de estresse pós-traumático. Que parece que uma coisa vai desencadeando outra depois, não? Vai desencadeando outra, exato. Agora, existem transtornos que vêm desde a infância, né? E existem transtornos que são por conta de traumas. Ali ela está vivendo traumas, né? Então, se ela está adoecendo, imagina a criança que está em formação. A criança, ela não tem o córtex pré-frontal, que é a parte da racionalidade desenvolvida ainda. Ela é totalmente emocional. Então, tudo ela está interpretando e dando significado ao mundo a partir do que ela vive. Ela é totalmente emocional. Ela não filtra o que acontece, né? Tanto que existem, na vida adulta, né? A gente... lembra e aquilo marca, e como é difícil muitas vezes para um adulto trabalhar um trauma que vem lá da infância, né? Eu trabalho muito, eu vejo que muitas das minhas alunas que carregam essa ferida da rejeição, né, trazem coisas lá de trás, de rejeição da mãe, de abandono do pai, como se isso fosse tão presente, tão real, como se isso tivesse acontecido ontem. E percebe o quão fica cristalizado na mente da pessoa? E você vê essa paciente sua replicando isso na vida dela? Replica não só no relacionamento, né? Ela vai ali buscando, ou essa ferida da rejeição faz com que ela busque pessoas que a rejeitam, ou ela rejeita as pessoas antes de ser rejeitada, ou ela mesma se rejeita. Esses padrões de comportamento são muito comuns. Por quê? Porque a gente age inconscientemente em relação àquilo que é familiar. Então, ela já viveu aquilo. É como se, quando a pessoa rejeita ela, aquela sensação já é familiar. Ela conhece, é o conhecido, é o seguro. O nosso cérebro, ele está sempre buscando a nossa sobrevivência. Por isso que ele sempre vai naquilo que é familiar, naquele caminho que eu já percorri.
Pode perceber, se você faz um caminho até o trabalho, você vai sempre por aquele caminho. Então, o cérebro registrou, isso é seguro, eu vou por aquele caminho. Ele busca repetições de padrão, Repetição de padrão, é o que Freud chama de compulsão por repetição. A gente tem essa compulsão por repetição, por isso que tudo que a gente vive na nossa infância, a gente acaba buscando essa repetição. E aí, às vezes, ela vai perceber que ela tá com uma pessoa que causa as mesmas sensações que ela tinha ali na infância, entende? Mas esse aí, porque é o seguinte, a pessoa busca isso, que teve que viveu no meio de um relacionamento abusivo, ela se adapta para isso e é onde ela acaba se sentindo confortável, porque é o meio que ela mais conhece. Mas, quando ela faz isso, ela tá tão doente quanto a pessoa que faz o abuso. Exato. Mas ela está. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos transtornos, né? Os transtornos de personalidade. Eu acho legal a gente trazer essa parte mais técnica para que as pessoas entendam, né? Porque eu vejo assim, muitas pessoas falam sobre narcisismo e aí, como o termo está muito falado, elas pegam e tudo é narcisismo. Então, eu vejo muitas caixinhas que chegam para mim, perguntas, né? Ah, ele fez isso, é narcisista? Ah, fez isso, é narcisista? Não, às vezes é só um babaca, é só uma pessoa babaca, é só uma pessoa mau caráter, é só uma pessoa imatura emocionalmente, né? Mas como muito se fala, então as pessoas pegam pedaços, um tipo de manipulação, a pessoa Não, o que é um transtorno de personalidade, né? São características que são desenvolvidas na nossa infância a partir de situações que a gente vive. Né? Então, traumas, abandono, abusos, negligência, né? E no caso do narcisista também tem uma linha que defende que a pessoa que é colocada ali num pedestal desde criança e negligência de afeto e de amor com a pessoa sempre sendo tratada como o reizinho ou a rainha da casa, né? E o pai e a mãe tá ali para sempre resolver as coisas. Essa pessoa pode também desenvolver o transtorno de personalidade narcisista. Então, dentro do diagnóstico do DSM-5, que é o diagnóstico de transtornos mentais, ele traz 3 categorias de transtornos mentais. Grupo A, que são pessoas super desconfiadas de tudo e meio estranhas, que tem uns pensamentos estranhos. Então, ali tem o transtorno de personalidade esquizoide, esquizotípica e paranoide. Então, é esse grupo. Depois tem o grupo B, que é o grupo onde se encaixa o narcisista. Esse grupo é um grupo de pessoas manipuladoras e impulsivas. E aí tá o transtorno de personalidade limítrofe, que é o borderline, o transtorno de personalidade histriônico, o transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata. Então, essas características, né? Manipulação e impulsividade são desses transtornos. Por isso que muitas vezes você vai ver pessoas abusivas que não é um narcisista, às vezes é um psicopata, às vezes é um borderline, né? Entendi. E o grupo C de transtornos mentais são pessoas muito ansiosas, com muito medo. E ali tem o transtorno de personalidade esquivo, aquela pessoa que se esquiva de tudo. A pessoa de transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. E a pessoa de transtorno de personalidade dependente, que é a pessoa que normalmente se relaciona com uma pessoa narcisista. Por quê? Porque lá na infância, quando na formação da personalidade dela, ela criou um mecanismo de defesa que é a dependência emocional. Como ela acredita que ela
ela né, deveria receber amor, carinho, atenção, afeto do pai e da mãe e não recebeu, quais são as crenças que ela forma? Eu não sou boa o suficiente, eu não mereço ser amada, eu preciso me esforçar muito para ter amor do outro. Né? Então, o que ela viveu? Ela viveu abandono, às vezes rejeição, às vezes pais rígidos que não davam carinho, então ela tinha que se esforçar muito, muito, muito. E aí, quando ela fazia tudo bonitinho, era obediente, aí ela recebia uma validação. Então, ela vai desenvolvendo essa dependência emocional. E aí, ela busca no outro preencher esse vazio que ela carrega.